Uma garotinha dorme em um parquinho todas as noites. Um milionário frio descobre o motivo e cai em lágrimas. Era 1 da manhã. A rua estava vazia, só com o barulho dos pneus de algum carro passando lá longe e o vento leve balançando as folhas das árvores. As luzes do parquinho do bairro estavam apagadas. Só os postes da calçada do lado de fora deixavam um clarão meio fraco, que batia de lado no escorregador enferrujado e na gangorra que rangia às vezes, mesmo sem ninguém. Nós, banco de madeira torto perto da caixa de areia, estava sentada uma menina. Devia ter uns 7 anos, pequena, magrinha, o cabelo bagunçado preso com um elástico vermelho desbotado. Estava encolhida, com os joelhos puxados até o peito e uma jaqueta velha cobrindo o rosto. Parecia estar dormindo, mas toda vez que o vento soprava mais forte, ela se mexia e ajeitava a boneca que segurava apertado nos braços. Era uma boneca antiga, de pano, com uma orelha rasgada e a cabeça meio pendendo para o lado. Quem passasse rápido ali nem notava. Parecia só uma sombra no banco. E quem notava, fingia que não viu. O segurança do prédio da esquina até já sabia que ela aparecia por ali quase toda noite, mas dizia que não era problema dele. Enquanto não fizer bagunça, deixa, falou uma vez pro porteiro, rindo. A menina não chorava, só ficava quieta, sem falar com ninguém, sem pedir nada. Às vezes abria os olhos no meio da madrugada, olhava para os brinquedos vazios e voltava a dormir. Ela já sabia quando o céu ia começar a clarear, porque os passarinhos começavam a cantar antes, mesmo do sol aparecer. Era a hora que ela se levantava, esticava o corpo, limpava a roupa com a mão e sumia por aí. Naquela noite choveu um pouco. Não era forte, só uma garoa que molhava devagar o chão. A menina puxou mais a jaqueta pro rosto, se ajeitou no banco e ficou assim, tremendo de leve, mas sem reclamar. Passou um carro preto na rua. Devagar, os faróis iluminaram o parquinho por alguns segundos. Ela apertou os olhos, encolheu mais os ombros. Ficou imóvel. O carro passou. Foi embora. O tempo foi passando devagar. Lá pelas 2 e pouco, um cachorro apareceu. Era grande. Parecia faminto. Chegou perto da menina. Cheirou os pés dela. Ela acordou na hora, com o susto, mas não gritou. Só ficou olhando. O cachorro foi embora logo depois. Ela ajeitou a boneca de novo, olhou para o céu e sussurrou bem baixinho. Mãe, você vai voltar. Hoje? Ninguém respondeu. Ela suspirou e fechou os olhos de novo. Mais tarde, quando o céu já estava meio claro, o mesmo carro preto de antes passou de novo. Dessa vez, parou do outro lado da rua. O vidro abaixou devagar. Tinha um homem no banco da frente. Terno caro, olhar sério. Ele ficou ali olhando, sem dizer nada, só encarando o banco onde a menina dormia. Depois de alguns segundos, subiu o vidro e seguiu viagem. O barulho do motor se perdeu lá longe. A menina não viu. Na calçada, o dono de uma banca de jornal começou a abrir as grades do seu ponto. Olhou de longe, viu a menina ali, mexendo os pés devagar enquanto dormia. Ele até pensou em ir lá falar alguma coisa, mas não foi. Era sempre assim. Ninguém ia. Uma mulher que passava apressada do outro lado da rua também olhou. Fez cara feia, falou baixo. Que absurdo. Mas continuou andando, olhando o celular. A menina acordou com o som de um carro de lixo. Sentou no banco, passou a mão no olho, espreguiçou os braços finos e olhou para o céu, como se estivesse contando quantas nuvens tinham. Depois olhou para os lados, viu que ninguém estava por perto, levantou e saiu andando devagar, arrastando os chinelos que pareciam 2, números maiores que o pé dela. A boneca ia junto, pendurada no braço. Ela parou na calçada, ficou parada olhando o caminho por onde sempre ia. Escolheu o lado esquerdo e começou a andar. O parquinho ficou vazio outra vez. Silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite tinha acontecido. Alguém viu. Alguém parou. Alguém prestou atenção. E isso ia mudar tudo. A
Arthur Fontes estava sentado no banco de trás do carro preto, com os braços cruzados e o olhar perdido pela janela. Era quase meia-noite, e ele voltava de mais uma daquelas reuniões eternas com empresários que só sabiam falar de lucro, corte de gastos e aumento de desempenho. Ele detestava essas conversas, mas fazia parte. Era o que ele sabia fazer. Era o que o tornou milionário antes dos 40. O motorista, um cara calado que sempre vestia camisa branca e nunca puxava assunto, seguiu o caminho de sempre. O carro entrou na avenida principal e depois virou à esquerda, cortando o bairro, onde Arthur cresceu. Tudo ali tinha mudado. Antes era um lugar simples, agora era cheio de prédios modernos, lanchonetes gourmet e carros importados. Mas o parquinho ainda estava lá. Arthur olhou pela janela e viu o mesmo banco, o escorregador, o balanço, o chão de areia meio revirado. Até aí, nada demais. Mas o que chamou a atenção dele foi a mesma coisa que ele tinha visto na noite anterior. Uma menina dormindo encolhida no banco. Ela estava ali de novo. Igualzinha. Ele não falou nada. Só continuou olhando até o carro virar a esquina. Quando chegou no prédio dele, entrou calado, cumprimentou o porteiro com um aceno seco e subiu para o seu apartamento. Um lugar gigante, todo de vidro e mármore, onde ninguém falava com ninguém. No quarto, tirou o relógio, deixou o celular na mesinha e deitou. Mas demorou para pegar no sono. A imagem da menina voltou na cabeça dele. Por que ela estava sempre ali? Cadê os pais dela? E por que ninguém fazia nada? No dia seguinte, a rotina foi igual. Reuniões, telefonemas, contratos. Quando a noite chegou, Arthur pediu que o motorista fizesse o mesmo caminho de novo. Nem explicou o motivo. Só disse: "Passa pelo parque." O carro foi. E lá estava ela outra vez. Mesma posição, mesmo banco. Arthur franziu a testa, encostou a mão na janela. O vidro estava gelado. Ele pediu para o motorista parar um pouco mais à frente. O cara olhou pelo retrovisor, sem entender, mas obedeceu. Arthur ficou uns bons minutos olhando pelo espelho lateral. Não tinha ninguém por perto. Nenhum adulto, nenhuma sacola, nada. Só ela e a boneca. No terceiro dia seguido, Arthur fez o motorista parar de novo. Mas dessa vez ele desceu do carro. Estava de blazer, sapato engraxado e parecia totalmente deslocado naquele lugar. O parquinho estava escuro, só com a luz amarela da rua iluminando pela metade. Ele caminhou devagar até a cerca e parou ali, olhando. A menina estava acordada dessa vez, sentada, com a boneca no colo, olhando para o nada. Quando viu o homem se aproximando, ela apertou a boneca e encostou o corpo no braço do banco, como se estivesse se escondendo. Arthur ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Ele não era bom com crianças, nem com adultos, para falar a verdade. Mas algo naquela cena mexeu com ele. Ele tentou falar. "Você tá bem?" A menina não respondeu, só abaixou a cabeça. Arthur tentou de novo. "Tá com fome?" Ela olhou para ele por um segundo, depois desviou os olhos. Ele deu mais um passo, mas não se aproximou muito. Sentia que qualquer movimento mais brusco ia assustá-la. Então ficou ali, parado, com as mãos no bolso e o coração batendo de um jeito estranho, como se estivesse fazendo algo errado. Ele, que sempre soube o que dizer nas negociações mais difíceis, não sabia como falar com uma criança sozinha num parquinho. Ela disse uma coisa, quase como um sussurro. Arthur não entendeu direito. "O quê?" Ela repetiu, com a voz pouco mais alta. "Minha mãe vai voltar." Arthur ficou sem reação. O vento passou por eles, levantando um pouco as folhas no chão. A menina virou de lado e se deitou no banco de novo, abraçada à boneca. Era como se a conversa tivesse acabado. Arthur ficou ali mais um tempo, parado. Depois virou as costas e voltou para o carro. O motorista não perguntou nada. Só olhou de rabo de olho quando Arthur entrou e fechou a porta com força. "Vamos embora", ele disse.
Naquela noite, deitado na cama enorme e silenciosa do seu apartamento, Arthur não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, depois para o celular, depois para o teto de novo. E pela primeira vez em muito tempo, pensou em alguém que não fosse ele mesmo. No outro dia, Arthur mandou o motorista comprar uma manta e uma sacola de lanches. Não explicou para quem era, nem por quê. Só pediu que deixasse no carro. Quando passou pelo parque, à noite, pediu para parar de novo. Mas o banco estava vazio. Na portaria do condomínio, ao lado do parquinho, um morador reclamava com o segurança. Era um homem alto, de cabelo branco, penteado com gel e camisa polo azul clara. O tom de voz dele era baixo, mas firme. Já tem dias que aquela menina tá ali. Isso aqui é bairro de família. Não dá pra deixar esse tipo de coisa virar rotina. O segurança balançou a cabeça, devagar, como quem já tinha ouvido aquilo antes. Ela não faz nada, só dorme, seu Mário. Dormir? Hoje é ela dormindo. Amanhã vem mais. Quando você ver, tá cheio de gente estranha aqui. Isso espanta morador. Atrapalha a imagem do bairro. Mário era o síndico do condomínio. Tinha fama de controlar tudo com mão firme. Nada. Escapava dos olhos dele. Ele sabia os horários dos entregadores, o nome dos filhos dos moradores, e era rápido para resolver qualquer problema. E agora, aquela menina virou um problema. Naquela mesma noite, Mário mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp dos moradores. Usou uma foto mal tirada da menina dormindo no banco. O texto era curto. Criança abandonada no parque. Já estamos tomando providências. Não deixem os filhos irem sozinhos. A resposta foi rápida. Gente mandando emoji de alerta, mensagem com que horror, insegurança total e o que o conselho tutelar está esperando. Ninguém perguntava quem era a menina. Só queriam que ela saísse dali. Enquanto isso, Arthur passou de carro de novo. Estava com os olhos fixos na frente, como quem fingia que não ia parar. Mas freou, como sempre, e olhou para o banco. E lá estava ela de novo. Deitada, quieta, com a boneca nos braços e o rosto virado para o lado. Um cachorro pequeno dormia perto, do banco, e os dois pareciam parte da mesma cena triste. Ele não desceu, só ficou ali uns minutos. Depois foi embora, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, Mário se encontrou com o chefe da segurança do bairro. Era um cara mais novo, meio perdido, mas obedecia ordens. Mário falou com aquele jeitão que parecia educado, mas que apertava devagar. Eu entendo que é delicado, mas a gente precisa tomar uma atitude. Isso tá afastando moradores. Uma criança sozinha dormindo na praça? É abandono de incapaz. A gente precisa agir agora, antes que fique pior. No fim da conversa, Mário conseguiu o que queria. Os seguranças foram orientados a vigiar o parquinho de perto, e se encontrassem a menina, deveriam encaminhá-la para fora dali. Ninguém explicou para onde. Naquela noite, ela chegou cedo. Ainda estava claro. Sentou no mesmo banco, abraçada com força, na boneca. Estava com um moletom diferente, um pouco menos sujo. Talvez tivesse conseguido em alguma doação na rua. Ela ficou ali, balançando as pernas, olhando os outros brinquedos vazios. Não sorriu em nenhum momento. 2 seguranças vieram andando pela calçada. Um deles, de barba rala, fingia olhar o celular. O outro estava com a mão no rádio preso, no ombro. Eles chegaram perto devagar, como quem não quer assustar. Oi, menina. Tudo bem? Que tal você ir descansar em outro lugar hoje? Ela ficou em silêncio, com os olhos presos no chão. Você tem onde dormir? Ela respondeu sem levantar a cabeça. Tenho. Aqui. O outro segurança cruzou os braços, respirou fundo. Não pode ficar aqui. Isso aqui não é lugar para criança dormir, tá bom? Vai dar problema. A menina apertou mais a boneca, mordeu o lábio e levantou sem dizer nada. Saiu andando com passos lentos, sem olhar para trás. O cachorro que estava por perto começou a seguir ela, mas logo parou. Ela sumiu na esquina. Mário, de longe, assistia tudo. Estava parado do outro lado da rua, dentro do próprio carro,
com o ar-condicionado ligado e um copo de café quente na mão. Quando viu a menina indo embora, deu um sorriso discreto. Ligou o carro e foi embora como se tivesse vencido uma batalha. Na manhã seguinte, o parquinho estava vazio. Alguns pais trouxeram seus filhos pequenos e os brinquedos voltaram a ser usados. Mas o banco continuava com uma marca, um círculo escuro onde a menina costumava deitar. Era como se tivesse ficado um pedaço dela ali. Arthur passou no final do dia. Não encontrou ninguém. O banco estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Ele desceu do carro, caminhou até o lugar onde ela dormia e ficou ali parado, olhando para o chão. Depois olhou em volta. Nenhum sinal dela. Olhou para o alto, respirou fundo e voltou para o carro. Enquanto isso, num canto de rua, perto de um mercado popular, a menina estava sentada entre duas caixas de papelão, com a boneca no colo. Tinha os olhos vermelhos e a cara cansada. Não tinha comido nada naquele dia. Um homem passou por ela e deixou uma moeda. Ela nem olhou. Ficou ali, esperando o tempo passar, como quem espera alguém que prometeu voltar. Arthur acordou antes do despertador tocar. Olhou o teto, depois a janela, que já deixava entrar um pouco da luz da manhã. O pensamento dele ainda estava preso na menina. Era estranho. Ele tentava seguir a rotina, mas tudo parecia meio sem graça desde aquela noite em que ela não estava, mais no banco. Nem o café que ele tomava todo dia com precisão, medido nos mínimos detalhes, tinha o mesmo gosto. Na empresa, as coisas seguiam como sempre. Reuniões, relatórios, números. Mas toda vez que ele passava pelo vidro da sala de conferência e via lá embaixo alguma criança com uniforme escolar atravessando a rua com a mãe ou comendo um salgado na calçada, a cabeça dele voltava para aquela imagem no parquinho. Era como se tivesse deixado uma pergunta sem resposta. Na quinta-feira, ele pediu para o motorista dar uma volta no bairro antes de irem para casa. Não explicou por quê. Só mandou seguir devagar pelas ruas próximas ao parque. Na segunda volta, avistou de longe um grupo de pessoas amontoadas perto de uma barraquinha de caldo de cana. Tinha alguém sentado no chão, perto do lixo. Ele mandou parar o carro, saiu andando com as mãos no bolso. Quando chegou mais perto, teve certeza. Era ela, sentada no chão, com a boneca no colo e os pés sujos. Estava com a cabeça baixa, o cabelo todo bagunçado, um corte no canto do lábio e a blusa furada no ombro. Ele sentiu um nó no estômago, parou na frente dela. "Você lembra de mim?" Ela não levantou a cabeça. "Sou o cara do carro preto, do parque. Você lembra, né?" Ela não respondeu. Só abraçou a boneca mais forte. Arthur se agachou, mesmo odiando abaixar no meio da rua. Olhou para ela de frente. "Você comeu alguma coisa hoje?" Silêncio. "Você... tem alguém com você? Um tio? Uma avó? Sei lá." Ela só balançou a cabeça bem devagar, de um jeito quase invisível. Arthur respirou fundo. Sentiu a garganta, apertada, mas manteve a voz firme. "Eu posso te ajudar. Só quero entender o que aconteceu." Ela não olhou para ele. Ficou encarando o chão sem mudar a expressão. Ele tentou mais uma vez. "Me fala seu nome." "Nada. Só seu nome. É só isso que eu quero saber agora." Ela apertou os olhos. A boca tremia um pouco, mas ela não chorava. Arthur percebeu que tinha algo ali dentro dela que estava preso, engasgado, mas não ia sair tão fácil. Então ele mudou de estratégia, tirou do bolso um chocolate pequeno que tinha pego na recepção da empresa. Uma dessas balinhas embaladas com papel dourado. Estendeu para ela. "Pega. Não é grande coisa, mas é doce." Ela esticou a mão devagar. Pegou a balinha e ficou olhando, como se fosse a primeira vez que via aquilo. Colocou no bolso. Arthur não sabia se era um gesto de agradecimento ou desconfiança. Ficaram os dois ali em silêncio por alguns segundos. "Quer que eu vá embora?" ele perguntou. Ela balançou a cabeça devagar. Não queria que ele fosse. Ele se levantou. Olhou em volta. As pessoas passavam sem prestar atenção.
Um cara vendia pipoca do outro lado da calçada. Uma moça mexia no celular, encostada na parede. Arthur voltou a falar. Você quer ir para um lugar melhor? Comer? Tomar banho? Dormir numa cama? Ela ficou uns segundos parada. A mão apertava a boneca com força. Depois levantou um pouco os olhos. Só o suficiente para olhar para a barriga dele. Não falou nada. Arthur entendeu que, por enquanto, aquilo era o máximo que ela conseguia dar. Não era sim, nem não. Era só o jeito dela dizer: eu tô ouvindo. Eu vou voltar amanhã. Ele disse, ajeitando o paletó. Se você quiser, eu te levo. Mas só se você quiser. Tá bom? Ela não respondeu. Nem olhou para ele. Só ficou ali, sentada no chão, com o vento mexendo o cabelo bagunçado dela. Arthur voltou pro carro. O motorista abriu a porta e olhou, com aquele mesmo olhar de sempre, como se perguntasse sem falar nada. Arthur entrou, fechou a porta e ficou em silêncio. Só disse uma frase curta. Amanhã a gente volta aqui. No outro dia, Arthur mandou preparar uma mochila com coisas básicas. Tênis pequeno, calça de moletom, camiseta, escova de dente, uma toalha macia e 2 pacotes de bolacha recheada. Mandou colocar tudo no porta-malas, como se fosse algo normal. Ninguém no prédio perguntou nada. Ninguém nunca perguntava nada. Para ele. No fim da tarde foram direto para o mesmo lugar. O mesmo ponto da rua, a mesma barraquinha de caldo de cana. Mas dessa vez, ela não estava lá. Arthur desceu do carro, olhou para os lados, perguntou para o homem da pipoca se tinha visto a menina. O homem respondeu. Sumiu desde ontem à noite. Tava chovendo. Ela correu para um beco aí atrás. Arthur foi até o beco. Era estreito, fedido, cheio de caixas molhadas e um gato fuçando no lixo. Lá no fundo, perto de um portão quebrado, ela estava encolhida, coberta com um pedaço de lona. Ele não disse nada. Só parou ali e ficou olhando. Ela também não disse nada. Mas dessa vez, levantou devagar. Os olhos encontraram os dele por um segundo. Não teve abraço. Não teve sorriso. Só aquele silêncio cheio de coisa dentro. Arthur esticou a mão para ela. Ela olhou para a mão, depois para ele. Não segurou. Mas andou até o carro, sozinha. Com a boneca no braço, entrou. Sentou no banco de trás. Encostou a cabeça na janela. Arthur deu a volta, entrou pela outra porta, sentou ao lado dela. O carro arrancou. E ela, pela primeira vez, fechou os olhos. Como se estivesse segura. No dia seguinte, Arthur saiu de casa mais cedo do que o normal. Deixou a menina dormindo no quarto de hóspedes, com o ar-condicionado ligado no mínimo e uma coberta leve cobrindo até o queixo. Ela dormia encolhida, com a boneca perto do rosto, como se estivesse sempre pronta para fugir. Ele fechou a porta devagar e desceu para o carro. A cabeça estava a mil. Tinha passado a noite pensando em tudo. Quem era aquela menina? Por que ninguém a procurava? Onde estava a família? E principalmente o que tinha acontecido com a mãe dela. No caminho, ligou para um amigo antigo, Gustavo, que trabalhava num órgão da prefeitura. Não eram próximos, mas o cara devia um favor. Arthur não explicou muito, só pediu para puxar registros de acidentes na região do parquinho. Coisa de uns meses atrás. Mulher atropelada, provavelmente moradora de rua. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com um: "Vou ver o que encontro." Arthur passou a manhã fingindo que trabalhava, mas mal olhava os e-mails. Só pensava na menina. Pensava no que fazer com ela. Pensava no que viria depois. Não entendia o motivo, mas estava completamente envolvido com aquilo tudo. Como se tivesse apertado um botão lá dentro dele que estava desligado há muito tempo. No meio da tarde, Gustavo mandou uma mensagem. Achei. Caso simples, sem investigação profunda. Mulher atropelada perto da Praça Tavares, 6 meses atrás. Testemunhas disseram que ela atravessou correndo. Não tinha documento. Foi enterrada como indigente. Tinha uma filha. Mas a criança sumiu.
Nenhum parente apareceu. Arthur leu aquilo umas 3 vezes. Deu um aperto no peito. A cabeça dele tentou negar, mas já sabia. Era ela, a menina do banco, a menina da boneca, a menina que dizia toda noite que a mãe ia voltar. Ligou pro Gustavo. Essa criança. Você sabe se foi levada para algum abrigo? Se alguém cuidou disso? Gustavo respondeu meio sem jeito. Cara, foi aberto um protocolo. Mas ninguém acompanhou. Esses casos se perdem fácil. O sistema é cheio de buraco. Ela deve ter fugido. A maioria foge. Arthur fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando segurar a raiva. Quando desligou, ficou parado com o celular na mão. Sentiu algo que não sentia fazia tempo. Revolta. Voltou direto para casa. Subiu as escadas com pressa. Quando abriu a porta do quarto de hóspedes, a menina estava sentada no chão, comendo bolacha. Tinha derrubado algumas no tapete. Levantou os olhos devagar quando viu ele entrar. Arthur não falou nada sobre a sujeira. Você lembra da sua mãe? Ele perguntou, sentando na beira da cama. Ela ficou olhando para ele. A boca cheia. Parou de mastigar. Eu tô perguntando porque... Eu sei que ela foi atropelada. Perto daquele parquinho. A menina baixou a cabeça. Arthur esperou. Eu vi. Ela disse baixinho. Você viu o acidente? Ela assentiu com a cabeça, os olhos cheios de lágrima, mas sem chorar de verdade. Só piscava mais rápido. Depois encostou a cabeça na parede e ficou em silêncio. Arthur sentiu um negócio ruim dentro do peito. Um tipo de culpa que não sabia de onde vinha. Talvez por ter passado a vida ignorando gente como ela. Talvez por ter sido igual aos outros que olhavam e fingiam que não viam. Você estava com ela, né? Quando aconteceu. Ela deu um sim, quase mudo. E depois, ninguém foi atrás de você? Ela balançou a cabeça. Fugiu? Ela não, respondeu. Arthur se levantou e saiu do quarto sem dizer mais nada. Foi até a cozinha, pegou um copo d'água, mas nem bebeu. Ficou ali parado, apoiado na pia, olhando pro nada. O barulho de um avião passou lá longe. Ele nem percebeu. No fundo, ele sabia que aquela história não ia sair da cabeça dele nunca mais. Naquela noite, ele ligou para um contato do setor social da cidade, um assistente chamado Raul, que já tinha cruzado com Arthur num evento beneficente anos atrás. Arthur nunca deu muita atenção para essas coisas, mas Raul lembrava dele. Conversaram por meia hora. Arthur contou a história por cima. Não disse o nome da menina, nem deu muitos detalhes. Só queria saber. Como era possível uma criança perder a mãe num acidente e ser esquecida? Como ninguém fez nada? Raul explicou com calma. Disse que essas coisas aconteciam. O sistema era engessado. Tinha protocolo, tinha papelada, mas não tinha gente suficiente. Às vezes a criança era levada, mas fugia antes de ser cadastrada. Às vezes ninguém nem sabia o nome dela. Tudo virava número. Arthur ficou em silêncio do outro lado da linha. Você quer denunciar? E Raul perguntou. Não, ainda não. Ele respondeu. Desligou e ficou com o celular na mão, olhando para o fundo preto da tela, como se estivesse esperando alguma resposta. Voltou para o quarto da menina. Ela estava dormindo no chão outra vez, com a boneca nos braços. Tinha um cobertor ao lado da cama, mas ela preferiu o tapete. Arthur pegou o travesseiro da cama e colocou devagar do lado dela. Depois sentou no chão, encostado na parede. Ficou ali por um tempo, olhando para ela, sem falar nada, sem saber o que fazer, mas sabendo, no fundo, que a partir dali não tinha mais como voltar para a vida de antes. Mário estava na sala do condomínio, sentado numa cadeira de couro, batendo o dedo no braço do sofá. A TV estava ligada no canal de notícias, mas ele não estava nem aí. Estava esperando um e-mail chegar. Levantou, foi até a cafeteira, preparou um café forte e voltou pro lugar. No celular, abriu o grupo dos moradores. Alguém tinha comentado. Parece que a menina sumiu. Finalmente limparam a praça. Ele respondeu com um simples.
Estamos de olho. Mas a verdade era que ele já sabia que a menina não tinha sumido. 2 dias atrás, viu ela entrando no prédio do Arthur. Achou estranho, mas não falou nada de cara. No 3º dia, teve certeza. Ela saiu de lá com uma mochila nas costas, no banco de trás do carro preto. O mesmo carro que sempre passava devagar pelo parquinho. Mário ficou incomodado. Primeiro, porque não gostava da ideia de criança de rua perto do prédio. Segundo, porque era Arthur. O cara que sempre foi fechado, frio, distante de tudo e de todos. De repente estava andando com uma criança que vivia largada por aí? Tinha algo errado, e Mário queria saber o que era. No fim da tarde, ligou para um amigo dele da prefeitura. Era um fiscal de postura, desses que vive recebendo favores. Mário foi direto. Tem uma menor de idade morando com um homem sozinho aqui no prédio. E a menina é da rua. Não sei como ela entrou, mas tá aí faz uns dias. Tá estranho. O fiscal respondeu na hora. Você quer que eu acione o conselho tutelar? Exato. E manda irem pessoalmente. Não quero só papelada. Quero ação. Na manhã seguinte, enquanto a menina comia uma tapioca no balcão da cozinha do Arthur, o interfone tocou. O porteiro avisou. Senhor Arthur, tem 2 pessoas aqui dizendo que são do conselho tutelar. Estão acompanhadas de um policial. Arthur congelou por 2 segundos. Depois respondeu. Pode mandar subir. A menina parou de comer. Ficou olhando para ele com os olhos arregalados. Tá tudo bem, ele disse. Eu vou resolver. Quando a porta se abriu, entraram 2 mulheres vestidas com roupas sociais e um guarda municipal com cara de poucos amigos. A mulher mais velha se apresentou. Sou Regina, assistente social. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma criança em situação de risco aqui nesse apartamento. Arthur ficou em pé, com o corpo firme, mas a voz controlada. Ela não está em risco. Está sob proteção. Você é parente dela? Não. Tem a guarda legal? Não ainda. Mas estou em processo de... Então, senhor Arthur, com todo respeito, essa menina precisa ser levada agora. A menina correu para trás dele e segurou na barra da camisa. Arthur sentiu a mão pequena apertando o pano, como se fosse uma corda de segurança. Por favor, escuta. Ela não tem ninguém. A mãe dela morreu. Ela estava vivendo sozinha na rua. Isso a gente precisa apurar com calma. Não podemos deixar uma menor sob responsabilidade de um adulto sem laço familiar e sem autorização legal. Arthur tentou, mais uma vez. Olhou nos olhos das 2 mulheres. Ela tá segura aqui. Comendo, dormindo bem. Não tem lugar melhor para ela agora. Me dá um prazo. Eu consigo os documentos, vou à justiça, falo com quem for preciso. Mas não leva ela assim. Ela vai fugir. Vai voltar pras ruas. A assistente social deu um passo à frente. Se ela fugir, a responsabilidade será sua. E você vai responder por isso. Nós temos protocolos. Arthur ficou em silêncio. A menina tremia atrás dele. Quando o policial deu um passo, ela se escondeu mais. Pode levar, mas me diz pra onde. Eu vou atrás. Eu não vou deixar ela sozinha. As 2 mulheres não responderam. Apenas pediram que a menina pegasse suas coisas. Ela não queria ir. Agarrou a boneca e ficou parada na porta, olhando para Arthur, como se pedisse socorro com os olhos. Ele se abaixou, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Vai agora, mas eu prometo. Eu vou buscar você. Você confia em mim? Ela não falou, só assentiu com a cabeça e mordeu os lábios com força. Eles saíram. Arthur ficou na porta, parado. O porteiro olhou de longe, sem entender o que tinha acontecido. A vizinha do andar de cima apareceu no corredor, fazendo de conta que ia tirar o lixo, mas só queria olhar. Arthur não ligava. Na mesma noite ele ligou para Gustavo de novo, o cara da prefeitura. Foi você que denunciou? Gustavo respondeu, meio sem graça. Claro que não, Arthur. Eu não faria isso. Mas eu soube que o Mário andou perguntando sobre você. E... bom, você sabe como ele é. Arthur desligou o telefone e ficou quieto. Depois abriu uma pasta, começou a juntar papéis, documentos, comprovantes.
Fez uma lista: nome de advogado, nome de juiz, nome de assistente social. Se tinha um jeito de fazer tudo certo, ele ia descobrir. Enquanto isso, no condomínio, Mário sorria. Achava que tinha resolvido mais um problema. Não se importava com criança nenhuma, nem com justiça. O que importava para ele era o controle. E por enquanto, ele achava que ainda estava no comando. 3 dias. Foi esse o tempo que ela ficou longe. Arthur não dormiu direito em nenhum deles. Tentou seguir a rotina, trabalhou, fez reuniões, assinou papéis, mas a cabeça estava presa, em outro lugar. Voltava para casa e olhava o quarto vazio, o travesseiro pequeno no chão, o cobertor que ela usava ainda ali. Tudo quieto demais. No 3º dia, ele decidiu que ia até o fim. Ligou para 2 contatos diferentes, um do conselho, outro de um abrigo que o Raul tinha indicado. Fez perguntas diretas, cruzou informações. Uma das atendentes disse algo que travou a respiração dele. A menina que chegou com boneca de pano. Ela fugiu no mesmo dia. Arthur desligou sem dizer mais nada. Já estava pegando a chave do carro quando o celular tocou. Era o dono de uma feira no bairro popular onde Arthur já tinha passado antes com ela. Senhor Arthur? A gente conversou semana passada, lembra? Sobre uma menina. Eu vi ela hoje cedo. Tava perto das barracas, sentada no chão. Parecia doente. Arthur jogou o celular no banco do passageiro e saiu dirigindo. Passou no sinal vermelho, acelerou na avenida, parou o carro de qualquer jeito em cima da calçada. Desceu e correu pela feira, olhando de um lado para o outro. Achou ela encostada na parede de um depósito velho, debaixo de uma lona rasgada. Estava deitada de lado, com a boneca caída do lado dela, o rosto vermelho, os olhos meio abertos, mas sem brilho nenhum. A testa brilhava de febre, o cabelo grudado no rosto, a camiseta molhada de suor. Arthur ajoelhou no chão sem pensar. Pegou ela no colo. Ela estava leve demais, mais leve do que antes. O corpo quente, tremendo, e a respiração curta, meio falhada. Ei, sou eu. Você tá me ouvindo? Ela abriu os olhos por 2 segundos. Olhou para ele, mas não falou. Só. Fechou os olhos de novo, como se tivesse desistido de lutar. Arthur levantou com ela nos braços. As pessoas da feira olhavam, mas ninguém se mexia. Ele gritou: "Tem um táxi aqui? Alguém me ajuda?" Um motoboy apontou para uma farmácia com um carro parado na frente. Arthur correu até lá, abriu a porta do próprio carro e colocou a menina no banco de trás, deitada. A boneca caiu no chão. Ele pegou de volta, colocou do lado dela e partiu com o carro cantando pneu. Chegou na clínica particular em 15 minutos. Invadiu a recepção. "É uma emergência. Ela tá com febre alta. Não responde." A recepcionista tentou fazer perguntas, mas Arthur passou direto. Uma enfermeira pegou a menina nos braços e levou para dentro. Uma equipe médica veio rápido. Encostaram ela numa maca, colocaram oxigênio, mediram a temperatura. Arthur ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, as mãos no cabelo, o rosto suado. Ele não estava mais calmo. Tava com medo. De verdade. Depois de um tempo, um médico saiu da sala. Ela tá com infecção respiratória. Deve ter pego frio demais ou ficado exposta tempo demais na rua. O corpo dela estava tentando aguentar, mas não ia durar muito. Vamos deixar ela internada hoje. Arthur assentiu. Estava com a mandíbula travada. Perguntou se podia vê-la. O médico permitiu. Entrou devagar. Ela estava deitada, com um cobertor branco, soro no braço, oxigênio no nariz. Dormia. O rosto ainda vermelho, mas um pouco mais tranquilo. A boneca dessa vez estava junto dela, em cima do travesseiro. Arthur puxou uma cadeira, sentou ao lado dela e ficou ali. Passou a mão no cabelo dela com cuidado. Sentiu uma coisa que não sabia explicar. Não era pena. Não era responsabilidade. Era um tipo de ligação que não precisava de explicação. Só existia.
Ficou ali por horas. A enfermeira veio oferecer café. Ele recusou. Disse que ia ficar até ela acordar. Na manhã seguinte, ela abriu os olhos devagar. Viu Arthur dormindo na cadeira, com o rosto apoiado no braço, a barba mal feita, a camisa amassada. Ela não falou nada, só ficou olhando. Depois, de um tempo, ele acordou, olhou para ela e tentou sorrir. Tá melhor? Ela fez que sim com a cabeça. Ele segurou a mão dela, devagar. Você fugiu. Ela ficou em silêncio. Por que você não me esperou? Eu disse que ia buscar você. Ela respondeu sem olhar para ele. Fiquei com medo. De quê? De você esquecer. Arthur respirou fundo. Segurou mais firme a mão dela. Eu não esqueci. Ela fechou os olhos outra vez. Não era sono. Era alívio. Arthur não sabia mentir. Nunca foi bom nisso. Sempre preferiu se esconder atrás do silêncio. Mas naquela manhã, ali dentro do hospital, ele não tinha muita escolha. A menina ainda estava fraca, dormindo com o rosto virado para o lado, respirando com dificuldade. E ele já sabia o que ia acontecer assim que os médicos começassem a fazer perguntas. Na recepção, uma enfermeira parou ele assim que saiu do quarto. Senhor, precisamos preencher o cadastro da paciente. O senhor pode me passar o nome completo dela? CPF ou algum documento? Arthur travou por meio segundo. O nome, ele até sabia. Mas o resto... Ela é minha sobrinha, ele disse, inventando ali na hora. Luana Fontes. A mãe dela era minha irmã. Faleceu há alguns meses. Ela veio morar comigo faz pouco tempo. A enfermeira olhou desconfiada. Entendo. E os documentos dela? Cartão do SUS, certidão. Arthur respirou fundo. Tava tudo com a mãe. A gente ainda não resolveu essas coisas. Ela entrou na escola agora, então tô esperando os papéis chegarem de um cartório de outro estado. Ela fez uma anotação numa prancheta e não insistiu. Mas deixou claro que, para internar por mais tempo, precisariam dos documentos. Ele agradeceu, mesmo com a cabeça já girando. Sabia que não ia conseguir sustentar essa história por muito tempo. No quarto, Luana estava acordada de novo. Arthur entrou e ela sorriu, pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, com vergonha. Mas estava ali. Você tá com cara de quem inventou alguma coisa, ela falou com a voz rouca. Talvez? Mentiu? Mentir é feio, ele respondeu com um meio sorriso. Mas às vezes é a única opção. Ela assentiu com a cabeça, como se entendesse mais do que qualquer adulto ali. Você disse que eu sou sua sobrinha? Arthur arregalou os olhos. Você estava ouvindo? Ela riu. Escutei tudo. Minha mãe falava que adulto mente mal. Arthur sentou na poltrona ao lado da cama. Ela estava certa. Você tá com medo de alguém me levar de novo, né? Arthur ficou em silêncio. Eu também tô. Eles ficaram um tempo quietos, olhando um pro outro. A TV do quarto estava ligada num canal de desenhos, mas ninguém prestava atenção. Na hora do almoço, uma enfermeira trouxe sopa, suco e um potinho de gelatina. Luana pegou a colher e ficou brincando com ela dentro da sopa, sem comer de verdade. Arthur cortou um pedaço do pão e colocou no pratinho dela. Você tem que comer. Isso aí vai te deixar forte de novo. Minha mãe fazia sopa de macarrão, com salsicha. Essa aqui não tem nem cheiro disso. Ela riu de novo. Depois pegou o pão e comeu um pedaço. Aos poucos foi comendo a sopa. Não falou muito enquanto comia, mas toda hora olhava para Arthur, como se precisasse confirmar que ele ainda estava ali. Mais tarde, um médico bateu na porta. Senhor Arthur? Ele se levantou. Podemos conversar? Saíram para o corredor. Ela tá estável, mas vamos precisar de alguns exames. E, como é menor de idade, isso depende de autorização dos responsáveis. Precisamos da guarda legal. E, sinceramente, a gente já recebeu uma ligação do conselho. Estão procurando uma menina com esse perfil. Mesma idade, mesma região.
Arthur fechou os olhos por um segundo. Ela não pode voltar para a rua? Eu entendo. Mas o senhor não é o responsável legal por ela. Se quiser ajudar, tem que fazer. Isso do jeito certo. E se eu fizer, eles vão deixar ela comigo? O médico deu de ombros. Não é comigo. É com a justiça. Arthur voltou pro quarto com o rosto sério. Luana percebeu na hora. Vão me levar? Não se eu conseguir impedir. Ela olhou para a janela. Se me levarem, eu fujo de novo. Dessa vez não vai precisar. De noite, Arthur ligou para a advogada da empresa. Explicou tudo. Pela primeira vez, contou a história inteira. A mulher ficou em silêncio por vários segundos do outro lado da linha. Arthur, isso é sério. Se descobrirem que você mentiu para internar ela, pode ser acusado de sequestro. Se eu não tivesse feito isso, ela podia ter morrido. Eu entendo. Mas o sistema não vê desse jeito. Arthur passou a mão no rosto. Estava cansado, tenso, com raiva. Então me diz o que eu tenho que fazer. Porque eu não vou deixar ela voltar para a rua. Vou ver o que dá para fazer. Mas não pode haver mais mentiras. A partir de agora tem que ser tudo limpo, transparente. Senão você e ela vão se ferrar. Desligou e ficou olhando a tela preta do celular. Voltou pro quarto. Luana dormia outra vez, com a boneca abraçada. Tinha um curativo novo na mão, onde estavam colocando o soro. O rosto estava mais tranquilo. Respirava melhor, mas ainda parecia pequena demais para tudo aquilo. Arthur puxou a poltrona para mais perto da cama, ajeitou o casaco no colo e ficou ali, observando. Talvez ainda não soubesse como consertar tudo, mas uma coisa ele sabia. Agora ele não ia mais soltar a mão dela. Já. Era noite quando Arthur encostou o carro na garagem. A cidade lá fora seguia com seus barulhos de sempre. Buzinas, gente passando rápido, faróis cruzando uns pelos outros. Mas dentro do carro, tudo era silêncio. Luana estava sentada no banco de trás, olhando pela janela, quieta, com a boneca no colo e a testa encostada no vidro. O hospital tinha liberado ela depois dos exames. Ainda fraca, mas fora de perigo. Com a promessa de que voltaria dali 2 dias para um check-up. Arthur assinou todos os papéis, ouviu todas as recomendações e mentiu de novo. Disse que era o responsável legal. A enfermeira pareceu desconfiar, mas não disse nada. Na entrada do prédio, o porteiro abriu o portão sem fazer perguntas. Já conhecia aquela menina. Era a mesma que antes dormia no banco do parquinho. Agora estava entrando de carro pela garagem principal. Os olhos dele seguiram o carro até sumir. O elevador subiu devagar. Arthur ficou olhando o painel com os números, tentando pensar no que falar. Luana olhava para o chão. Quando chegaram no andar de cima, ele abriu a porta do apartamento e entrou primeiro. Acendeu a luz da sala, tirou o sapato e falou sem virar para ela. Pode entrar. Fica à vontade. Ela entrou com passos pequenos. Olhou para tudo como se estivesse entrando num castelo. A sala era enorme, cheia de luz, sofá de couro cinza, estante com livros arrumados, TV grande presa na parede, uma mesa de vidro com 6 cadeiras e um tapete que cobria quase tudo. Luana ficou parada perto da porta, como se não quisesse pisar ali de verdade. Arthur apontou para o corredor. Seu quarto é o primeiro à direita. Se quiser tomar banho, o banheiro é o segundo. Ela só assentiu com a cabeça. Você quer comer alguma coisa? Ela pensou por um segundo. Tem arroz? Só se eu pedir no aplicativo. Pode ser. Com ovo frito? Arthur deu uma risada baixa. Vou ver o que dá para fazer. Enquanto ela explorava a casa devagar, tocando nos móveis como quem testa se é de verdade, Arthur foi para a cozinha. Não era muito bom com panelas, mas sabia fritar um ovo. Achou um restinho de arroz na geladeira e esquentou no micro-ondas. Fez um prato simples, com o arroz, o ovo e uma colher de feijão. Colocou na mesa e chamou. Luana veio andando devagar. Sentou na cadeira com cuidado e começou a comer em silêncio. Cada colherada era como um ritual. Demorada, concentrada. Não era fome de quem está comendo pela primeira vez no dia.
Era fome, de quem não sabia quando ia comer de novo. Arthur ficou ali, só observando. Queria perguntar tanta coisa, mas não sabia como. O silêncio entre eles era mais confortável do que qualquer conversa forçada. Depois do jantar, ela levantou o prato e levou até a pia. Ficou parada ali, olhando a torneira. Arthur chegou perto. Quer ajuda para tomar banho? Ela fez que não com a cabeça. Só me mostra onde liga o chuveiro. Ele mostrou. Ligou, testou a temperatura, pegou uma toalha limpa e deixou no cabide. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Luana fechou a porta. Arthur ficou do lado de fora por uns segundos, ouvindo o som da água caindo. Depois foi até o quarto dela, abriu a janela, ajeitou o lençol da cama, colocou a boneca em cima do travesseiro e deixou o abajur ligado. Luz fraquinha, só para não ficar tudo escuro. Ela saiu do banheiro enrolada na toalha. O cabelo molhado, grudado no rosto. Estava com uma camiseta velha dele que dava até o joelho. Não falou nada. Só foi até o quarto, viu a cama arrumada e ficou olhando. É pra mim? Arthur respondeu. Sim, só sua. Ela ficou em pé por uns segundos, olhando. Pro colchão, pro travesseiro, pro abajur. Depois se sentou na beira da cama e passou a mão no lençol, como se estivesse testando a textura. É a primeira vez que eu durmo numa cama desde... Ela parou. Não terminou a frase. Arthur não forçou. Só ficou ali na porta. Quer que eu feche? Ela olhou para ele e respondeu. Pode deixar aberto um pouquinho? Ele sorriu de leve. Claro. Apagou as luzes da sala. Deixou só a luz do corredor acesa. Foi pro próprio quarto, mas não conseguiu deitar. Ficou andando de um lado pro outro. Abriu a janela. Olhou a cidade lá embaixo. Pensou no que estava fazendo. Pensou se estava certo, se ia dar conta, se era loucura. No meio da madrugada, ouviu passos. Foi até o corredor. Luana estava parada na porta do quarto dele, abraçando a boneca. Os olhos meio abertos, a respiração pesada. Tive um sonho ruim, ela disse baixinho. Quer deitar aqui? Ela assentiu. Arthur puxou a coberta pro lado. Ela subiu na cama, encolhida, e deitou de costas para ele. Não falou mais nada, só respirava devagar, ainda meio assustada. Arthur ficou acordado por um tempo, olhando pro teto. Depois olhou para ela, que já estava dormindo. Foi a primeira noite dela ali, e a primeira vez, em muito tempo, que ele sentiu que o silêncio daquela casa fazia sentido. Mário estava tomando café na padaria da esquina quando recebeu uma mensagem. Era de um funcionário da empresa de segurança privada que cuidava do bairro. O texto era curto. A menina voltou. Tá no prédio do Arthur. Ele levantou os olhos do celular e fechou a cara. Encostou a xícara no pires, limpou a boca com o guardanapo e saiu sem terminar o café. Foi andando devagar até a frente do prédio de Arthur. Parou do outro lado da rua, encostou no carro e ficou ali, observando. O porteiro trocava ideia com um entregador e não percebeu que Mário estava de olho. A menina apareceu rápido ali na recepção. Devia estar indo buscar alguma coisa. Usava uma blusa branca e uma calça de moletom dobrada no tornozelo. Quando voltou pro elevador, carregava uma sacolinha na mão e sorria. Mário viu tudo. Voltou pro carro, fechou a porta com força e ligou o ar-condicionado. Pegou o celular de novo. Mandou uma mensagem para um contato que não usava há um tempo. Valdir, um funcionário antigo da prefeitura, meio apagado, mas que sempre resolvia as coisas, por debaixo dos panos. Tem uma criança ilegal morando num apartamento de luxo. Mesmo caso da semana passada. Você consegue puxar alguma coisa? Valdir respondeu meia hora depois. Se tiver CPF ou nome completo, eu consigo. Mário não tinha, mas não se deu por vencido. Começou a perguntar pelas beiradas, falando com outros moradores do prédio. Usou aquele tom falso de preocupação, como se estivesse só querendo ajudar. Dizia que podia ser perigoso, que ninguém sabia quem era a menina, que podia estar mentindo. Ela apareceu de novo, viu? No prédio do Arthur. E ele agora anda diferente, anda estranho.
Em 2 dias, o boato já tinha se espalhado. Muita gente ficou quieta, mas alguns moradores comentavam entre si no elevador, no grupo do condomínio, nos corredores. Mário sabia usar as palavras certas para inflamar sem sujar as mãos. Enquanto isso, Arthur começava a notar que algo estava fora do lugar. A síndica substituta, que quase nunca falava com ele, bateu na porta do apartamento perguntando se estava tudo bem. Depois foi o zelador, pedindo para checar um barulho no encanamento. Pequenas visitas, pequenas pressões. Arthur desconfiava. Mas Luana não sabia de nada. Estava leve, rindo mais, desenhando com lápis de cor na mesa da sala. Uma noite, enquanto ele preparava um sanduíche, ela perguntou: "Você tem medo de mim dar problema?" Ele parou de passar maionese no pão e olhou para ela. "Não, tenho medo de te perder." Ela ficou em silêncio. Depois sorriu, mas um sorriso cheio de dúvida. No dia seguinte, Arthur recebeu uma notificação no celular. Uma convocação formal da vara da infância. A mensagem dizia: comparecer em até 48 horas para prestar esclarecimentos sobre menor de idade sob sua responsabilidade. Ele soube na hora. Não foi por acaso. Não foi aleatório. Foi Mário. Foi ele quem puxou a corda. Quem mexeu os pauzinhos. Arthur andou pelo apartamento por um tempo, com a notificação na mão, sem saber se gritava ou socava a parede. Ligou para a advogada. Eles estão vindo com tudo. Você já esperava. Não tem como esconder para sempre, Arthur. Vai ter que encarar. Eu não tô pronto. Então se prepara, porque vão tentar tirar ela de você. Arthur desligou. Andou até o quarto da Luana. Ela estava deitada de barriga para cima, desenhando no caderno. Era um desenho simples. Um homem de terno segurando a mão de uma menininha. Um sol no canto e uma casa do lado. Ficou bonito. Ele disse: "É você, comigo." Eu percebi. Ela rasgou a folha do caderno com cuidado e entregou para ele. "Se um dia eu tiver que ir embora, você guarda isso?" Arthur pegou o papel com os olhos meio cheios, mas não deixou transparecer. "Você não vai a lugar nenhum." Naquela noite, Mário teve uma reunião no prédio. Falou sobre segurança, sobre responsabilidade, sobre cuidado com quem entra. Não disse nomes, mas todo mundo entendeu. E antes de dormir, mandou mais uma mensagem pro Valdir. "Tem certeza que não dá pra puxar o nome dessa menina? Ele não pode manter isso por muito tempo. Eu quero ela fora dali." Valdir respondeu, só com uma palavra: "Tô tentando." O dia amanheceu nublado, com aquele céu cinza que parece querer avisar que alguma coisa vai dar errado. Arthur colocou uma camisa lisa, calça jeans e sapato escuro. Luana estava sentada na beirada do sofá, já pronta, com uma blusinha azul clara, calça legging e o cabelo preso com um elástico simples. Não falava muito, só segurava a boneca e olhava para a porta como se estivesse esperando ela se fechar sozinha. Arthur pegou as chaves e falou com calma. "Vai dar tudo certo." Ela não respondeu. Só levantou e foi com ele pro elevador. O caminho até o fórum foi silencioso. No carro, a cidade parecia correr mais depressa que o normal. Gente atravessando rua com pressa, buzina de moto, vendedor ambulante na esquina. Tudo normal, mas o clima dentro do carro não era. Chegaram 10 minutos antes do horário marcado. A recepcionista olhou para Arthur, olhou para a menina e pediu que esperassem na sala ao lado. Lá dentro, outras pessoas estavam sentadas. Um homem de terno folgado, com uma criança no colo, uma mulher chorando baixo, um casal trocando farpas em sussurros. Era uma mistura de história pesada com silêncio tenso. Luana segurou a mão de Arthur com força, como quem segura a borda da piscina com medo de afundar. Ele apertou de volta. Tentou sorrir, mas o rosto dele também não escondia. Depois de alguns minutos, uma mulher chamou o nome dele. Arthur Fontes. Sala 7. Ele se levantou. Luana levantou junto. A sala era pequena, com uma mesa de madeira no centro. De um lado, um juiz de óculos, sério,
barba branca bem feita. Do outro, uma mulher do conselho tutelar. A advogada de Arthur já estava ali, com a pasta aberta e o olhar atento. Arthur entrou com Luana e se sentaram lado a lado. O juiz foi direto. Senhor Arthur, o senhor está sendo chamado para explicar a situação da menor Luana Silva, que, segundo registros, está sob sua guarda sem autorização legal. Confere? Arthur confirmou com a cabeça. Confere. Qual a sua relação com a menor? Eu a encontrei em situação de abandono. Ela dormia na rua. Eu a levei para o hospital. Ela estava com febre alta. Depois disso, ela foi encaminhada para um abrigo, mas fugiu. E voltou até mim. A mulher do conselho olhou para ele com os braços cruzados. O senhor sabe que isso configura retenção ilegal de menor, não sabe? Arthur respondeu com calma. Se deixá-la comigo é crime, então me processem. Mas se vocês soubessem como ela vivia, não estariam aqui me julgando. Estariam pedindo desculpas. O juiz levantou os olhos dos papéis. Tem provas do que está dizendo? Tenho. Prontuário do hospital, boletim de ocorrência do atropelamento da mãe dela, foto do parquinho onde ela dormia. E o mais importante, tenho ela, aqui, viva. O juiz olhou para Luana. Você pode me dizer alguma coisa, querida? Ela olhou para Arthur primeiro, depois para o juiz. Apertou a boneca no colo. Eu só quero ficar com ele. Só isso. O juiz anotou algo no papel. A mulher do conselho não pareceu convencida. O senhor entende que essa decisão não é tão simples. Há todo um processo para isso. Adoção, guarda provisória, investigação de antecedentes. Façam o que tiver que fazer. Eu não tô fugindo. Mas não tirem ela de mim. De novo, a advogada interrompeu. Excelência, peço que considere a vulnerabilidade emocional da menor. Ela já passou por abandono, luto, negligência institucional. Separá-la de novo pode causar danos ainda maiores. O juiz ficou em silêncio por um tempo. Ainda assim, precisamos garantir a legalidade da guarda. Por isso, faremos um encaminhamento para estudo psicossocial imediato. E até lá, a menor poderá permanecer com o Sr. Arthur sob guarda provisória, desde que se comprometa a não sair da cidade, nem esconder a menina de nenhum órgão público. Arthur soltou o ar com força, como se tivesse prendido a respiração por 1 hora. Eu aceito. E você, Luana? O juiz perguntou. Quer mesmo ficar com ele? Ela assentiu. Dessa vez com firmeza. Quero. A audiência terminou meia hora depois. Arthur saiu com Luana de mãos dadas. Do lado de fora, o céu ainda estava nublado, mas parecia mais leve, como se estivesse segurando a chuva só por respeito. No estacionamento, antes de entrar no carro, Arthur se ajoelhou na frente dela. Você mandou muito bem lá dentro. Ela sorriu de canto. Você também. Entraram no carro e ficaram um tempo em silêncio, olhando para frente. Para onde vamos agora? Ela perguntou. Arthur ligou o motor e respondeu sem olhar para ela. Para casa. Arthur não dormia direito fazia dias. Mesmo com a guarda provisória de Luana garantida, a sensação de ameaça não saía do peito dele. Sentia que tinha algo fora do lugar, como se tudo o que aconteceu com ela tivesse uma peça escondida no fundo do tabuleiro. Naquela manhã, ele acordou mais cedo que o normal. Tomou um café preto sem açúcar, abriu o notebook e começou a reler todos os documentos que tinha conseguido. Boletins do hospital, o laudo do atropelamento da mãe, relatórios sociais, tudo que conseguiu juntar desde que Luana entrou na vida dele. Algo não batia. O relatório policial dizia que a mulher, a mãe de Luana, foi atropelada numa manhã de domingo, às 6h17 da manhã, na esquina da Praça Tavares, a 40 metros do parquinho. A descrição do motorista era vaga. Homem branco de meia idade, vestindo camisa clara, dirigindo um sedã escuro. A placa estava ilegível, e o inquérito tinha sido encerrado 2 dias depois. 2. Sem testemunhas. Sem imagens. Nada. Arthur apertou os olhos.
Aquilo não fazia sentido. Ligou para o Gustavo, o velho amigo da prefeitura. Preciso de um favor, urgente. Você consegue puxar registros internos sobre esse caso de atropelamento da Praça Tavares? O nome da mulher era Marlene da Silva, moradora de rua. Foi há 6 meses. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Arthur, esse caso já foi encerrado. Você quer mexer nisso por quê? Porque fecharam rápido demais. E porque ela era mãe da menina que mora comigo agora. Entendi. Me dá um tempo. Enquanto esperava, Arthur pegou o celular e começou a vasculhar perfis e notícias antigas. Encontrou uma matéria pequena, sem destaque, com o título: Moradora de rua morre atropelada em bairro Nobre. Motorista fugiu. Sem comentários, sem foto, sem nada além de um parágrafo frio. O nome do delegado que assinou o encerramento do caso também estava lá. Arthur pesquisou esse nome. Descobriu que o homem se aposentou pouco tempo depois. E mais, que antes de se aposentar, assinou 3 encerramentos de casos parecidos, todos envolvendo atropelamentos com fuga. Todos sem conclusão. Sempre no mesmo bairro. Gustavo ligou de volta no fim da tarde. Arthur, tem uma coisa que você precisa saber. A mulher foi enterrada como indigente sem investigação. Mas antes disso, teve uma denúncia de uma testemunha anônima. Alguém que viu o carro fugindo e tentou anotar a placa. A denúncia foi ignorada. Você consegue o nome do dono do carro? Não. Mas a denúncia dizia que era um sedã preto, com vidro fumê e rodas cromadas. E que o carro estava saindo do condomínio Ouro Verde. Só tem um carro assim lá, e é de um cara chamado Eduardo Neves. Arthur ficou em silêncio por 2 segundos. Eduardo Neves? O irmão do Mário? Exatamente. Arthur desligou o telefone sem se despedir. A cabeça dele ferveu. Correu para o computador, abriu o nome de Eduardo Neves em registros públicos. Empresário, dono de uma loja de materiais de construção, ficha limpa. Um nome que já aparecia em doações de campanha, patrocínio de eventos do bairro, parceiro do condomínio. Ele era intocável. Arthur sabia o que aquilo significava. Se o caso tivesse sido abafado, alguém poderoso encobriu tudo. E mais do que isso, Mário sabia. Ele sabia desde o começo que o irmão tinha matado a mãe da menina e estava fazendo de tudo para ela sumir, para nunca contar. Arthur se levantou, andou pelo apartamento. Luana estava dormindo no sofá, com a TV ligada num desenho sem som. A boneca do lado, como sempre. O cabelo bagunçado, a blusa meio levantada na barriga. Tava tranquila. E ele pensou: ela sabe? Voltou pro quarto. Abriu uma gaveta onde tinha guardado os papéis todos do caso. Separou os nomes, os números de processo, os laudos. Fez cópia de tudo e colocou numa pasta preta. Depois pegou o telefone e ligou para a advogada. Descobri quem matou a mãe da Luana. Arthur, cuidado com o que tá dizendo. Não tô dizendo. Eu tô mostrando. Tenho nomes, ligação com o condomínio, denúncia ignorada e a placa do carro. Tudo bate. Só não abriram porque era o irmão de um cara influente. A advogada respirou fundo do outro lado. Você sabe que mexer com isso vai trazer problema. Eu não tô nem aí. Tá, mas você precisa fazer isso com estratégia. Não vai adiantar nada se você entregar tudo e eles te jogarem contra a parede. Arthur ficou quieto por alguns segundos. Então, vamos com calma, mas eu não vou deixar isso passar. Ela tem o direito de saber o que aconteceu. E ele não vai sair impune. Desligou o telefone. Sentou no sofá e passou a mão na cabeça da Luana, que ainda dormia. Ela se mexeu, abriu os olhos devagar e olhou para ele. Você tá bravo? Não, tô decidido. Ela bocejou, se ajeitou no sofá e virou de lado. Eu sonhei com minha mãe. Ela estava sorrindo, me dava pão com manteiga, igual ela fazia na rua. Arthur olhou para ela por um tempo. Eu vou descobrir tudo sobre ela, Lu. Prometo. Ela não respondeu. Já estava dormindo de novo. E Arthur sabia que, dali para frente, não tinha mais volta. Arthur passou o domingo inteiro sentado na frente do notebook,
A mesa da sala estava uma bagunça. Pastas abertas, papéis espalhados, anotações feitas à mão, post-its grudados na tela. O café esfriava e ele nem percebia. A cabeça dele só rodava em cima de uma coisa. Como um atropelamento pode ser varrido para debaixo do tapete assim, como se não fosse nada? Luana estava no quarto, pintando com lápis de cor em cima da cama. A cada meia hora, vinha até a cozinha, pedia água ou perguntava se já era hora do lanche. Arthur respondia. Tentava sorrir, mas o olhar dele seguia carregado. Foi por volta das 3 da tarde que ele achou o primeiro furo sério no inquérito. Um relatório assinado por um inspetor chamado Tadeu. A folha dizia que não haviam câmeras disponíveis na rua do acidente. Arthur sabia que era mentira. Tinha uma câmera do prédio da farmácia bem em frente à praça. Ele mesmo já tinha visto aquela câmera em funcionamento. Anotou o nome do inspetor. Cruzou com o nome do delegado aposentado que cuidou do caso. E achou uma coincidência. Os dois participaram de um evento bancado por empresários locais 3 semanas depois do atropelamento. Quem estava na lista de patrocinadores? Eduardo Neves, irmão de Mário. Arthur se encostou na cadeira e ficou olhando para o teto por uns segundos. Não era só desleixo. Era encobrimento. Era sujeira arrumada com cara de normalidade. Levantou. Foi até o armário e pegou uma garrafa de água. Quando virou, viu Luana parada na porta da sala com o caderno de desenho nas mãos. Tá bravo ainda? Não, Lu. Tô tentando resolver uma coisa. É por minha causa? É por sua causa. Sim, mas não de um jeito ruim. Ela chegou mais perto. Você descobriu o que aconteceu com minha mãe? Arthur sentou no sofá. Fez sinal para ela sentar ao lado. Descobri que teve gente que fez de tudo para esconder a verdade. Por quê? Porque essas pessoas acham que a vida de quem mora na rua vale menos. E também porque o cara que estava no carro era importante, rico, conhecido. Ele matou ela? Arthur respirou fundo. Matou. E fugiu. Ela não chorou, nem piscou rápido. Só ficou olhando para frente. E ninguém fez nada? Agora vão fazer. Naquela noite, Arthur se encontrou com a advogada no escritório dela. Levou a pasta preta com tudo que conseguiu juntar. As provas, as datas, os prints, o nome do motorista, as conexões com Mário. Ela passou quase 1 hora lendo tudo, página por página. No final, fechou a pasta com força. Arthur, isso aqui é pesado. Não é só um erro. Isso é encobrimento. Isso é crime. Eu sei. Você tem noção de onde está se metendo? Tenho. Eles têm contatos. Tem gente em tudo que é lugar. Arthur ficou em silêncio. Mas eu tenho uma coisa que eles não têm. E o que seria? Ela. A filha da mulher que eles mataram. A advogada olhou para ele com outro olhar. Como quem percebe que o cara que ela achava frio agora tem uma causa, um foco, um motivo. Tá, a gente vai usar isso direito, mas tem que ser calculado. Eu vou montar uma petição pedindo reabertura do caso com base nas provas novas. E, paralelamente, vamos colocar pressão na imprensa. Arthur assentiu. Mas tem uma coisa que eu não entendi. Como Mário entrou nisso? Simples, ela respondeu. Mário é síndico do condomínio de onde o irmão saiu no dia do atropelamento. Ele sabia que o irmão estava bêbado naquela manhã. Ele ajudou a sumir com as provas, cuidou para que nenhuma câmera fosse checada, ligou para gente de confiança para agilizar tudo e depois, quando a menina ficou sozinha na rua, o que ele fez? Tentou sumir com ela também. Arthur ficou sério, quase duro. Ele sabia que ela era a filha da mulher. Sabia. A advogada cruzou os braços. Você quer que isso vire público? Porque se entrar com esse pedido e ele vazar, vai virar manchete. Eu quero. Eles mataram a mãe dela, tentaram apagar a filha e acharam que ninguém ia se importar. Na manhã seguinte, Arthur entregou o pedido oficial no fórum. Foi pessoalmente, acompanhado da advogada. O funcionário do protocolo olhou para a papelada com cara de quem não vê coisa assim todo dia. Na saída, ele ligou para o Gustavo. Preciso de mais uma coisa.
O que agora? Você conhece algum jornalista que não se vende? Gustavo deu uma risada curta. Poucos. Me passa o contato. Luana ficou em casa com uma amiga da advogada, uma pedagoga chamada Sandra. Arthur avisou que ia sair, mas voltava no almoço. Ela só pediu uma coisa: não deixa eles apagarem minha mãe. Arthur ajoelhou na frente dela e prometeu. Arthur acordou cedo naquele dia, mas já estava acordado antes do despertador tocar. Nem precisou de café. O corpo parecia funcionar sozinho, no automático. Passou a mão no rosto, foi até o quarto da Luana e viu que ela ainda dormia, abraçada com força na boneca, os pés enrolados no lençol. Ele ficou ali parado por uns segundos, só observando. Quando ela abriu os olhos, viu ele ali e já sabia. É hoje, né? É. Ela sentou na cama, bocejou e disse: eu não quero ir arrumada igual criança de festa. Só quero ir com roupa normal. Arthur sorriu. Então vai com roupa normal. Ela vestiu a blusa branca que gostava, calça jeans, simples, e prendeu o cabelo num coque mal feito, que mais parecia um ninho, mas que ela dizia ser prático. Arthur colocou uma camisa azul clara e uma jaqueta por cima. Pegou a pasta com os documentos, provas e fotos. Respirou fundo e disse para si mesmo: não dá mais para voltar. No caminho até o fórum, quase não falaram, mas havia uma tranquilidade diferente no ar, como se os dois soubessem que dessa vez estavam prontos. Quando chegaram, a advogada já esperava na porta. Tava séria, focada. Luana segurou a mão de Arthur e não soltou mais. Subiram juntos. A audiência seria com o mesmo juiz da vez anterior, mas agora o clima era outro. Não era só para se defender. Era para mostrar tudo. Na sala estavam o juiz, a mulher do conselho tutelar, um novo assistente social que entrou no caso, a advogada, Arthur e Luana. A menina sentou do lado de Arthur, com a boneca no colo. O juiz começou direto. Senhor Arthur, a defesa enviou novos documentos com informações relevantes. Gostaria de explicar antes de começarmos? A advogada se levantou. Excelência, o que temos aqui é a reabertura de um caso arquivado, às pressas. A mãe da menor foi morta num atropelamento. O motorista fugiu, e o caso foi abafado. Temos provas que ligam o autor a pessoas influentes, inclusive a um síndico do condomínio onde ocorreu o fato. Ela mostrou as folhas, uma por uma. Fotos da câmera da farmácia, prints do carro, registros de doações, o relatório falso do inspetor, a lista do evento patrocinado por Eduardo Neves. O juiz folheava tudo com atenção. A mulher do conselho cruzou os braços. Mesmo assim, isso não muda a situação legal da menina. Arthur não tem vínculo familiar com ela. Arthur olhou firme para ela e respondeu, sem levantar a voz: mas eu sou o único que apareceu. O único que não fingiu que ela não existia. O assistente social se levantou. Excelência, eu visitei a residência do Sr. Arthur. Conversei com a menor. Observei a rotina dos dois. Posso afirmar que há um ambiente estável, com cuidado, carinho e segurança emocional. O juiz levantou os olhos para Luana. Você pode me dizer mais uma vez o que você quer? Ela respirou, fundo. Apertou a mão de Arthur com força. Depois soltou e ficou em pé, com a boneca na outra mão. Eu só quero parar de fugir. Quero uma casa. Quero alguém que me veja. Quero ficar com ele porque com ele eu existo. A sala ficou em silêncio. Arthur não piscava. A advogada respirou fundo, quase como se estivesse segurando um choro. O juiz olhou os papéis mais uma vez. Depois ajeitou os óculos e falou. Diante do que foi apresentado, da nova investigação, em andamento, do parecer do assistente social e do desejo claro da menor, esta corte concede a guarda provisória oficial ao Sr. Arthur Fontes. Arthur fechou os olhos por um segundo. Soltou o ar com força. Luana olhou para ele e sorriu de verdade. Um sorriso leve, solto, como se um peso tivesse saído das costas. Mas quero deixar claro que essa é uma decisão temporária. O processo
de adoção ainda vai ser analisado. Serão feitas visitas regulares, e qualquer violação pode suspender a guarda. Arthur assentiu. Entendido. Na saída do prédio, Luana correu até a calçada e levantou os braços para o céu nublado. Conseguimos. Arthur riu. Conseguimos uma parte. Ainda tem coisa pela frente. Ela chegou perto dele e falou baixinho. Você é a minha parte preferida. Naquele fim de tarde, voltaram para casa ouvindo música no carro. A primeira vez que ouviram música juntos. Ela pediu para colocar uma que gostava. Era uma música animada, com letra boba, mas ela cantava alto, errando várias partes. Arthur não sabia a letra, mas ria das caretas que ela fazia. Pela primeira vez, riu com vontade. Com a barriga. Com os olhos. Aquela era a primeira vitória. Mas os dois sabiam que não era a última. Mário não apareceu na reunião do condomínio naquela semana. Não que ele tivesse deixado de lado, mas ele estava ocupado demais com outro tipo de plano. Ele não era burro. Sabia que o cerco estava se fechando. Arthur tinha conseguido a guarda provisória da menina. Tinha reunido provas do atropelamento. E agora estava mexendo onde não devia. Na sujeira dele, no irmão dele. E Mário não ia deixar barato. No escritório pequeno que ele mantinha nos fundos do prédio, ele começou a fazer ligações. Mandou mensagens pra gente que devia favor, para conhecidos de grupos políticos do bairro e até para um assessor que trabalhava numa rádio local. Nada formal. Só jogava uma frase aqui, outra ali. Já ouviu falar que o Arthur anda escondendo uma menina de rua em casa? Pois é, a história é estranha. Dizem que ele tá se aproveitando da situação, que essa menina nem tem família mesmo. Vai saber, né? Esses milionários acham que podem tudo. Mário sabia fazer o veneno escorrer devagar. Não era grito, era sussurro. E as pessoas escutam mais o que vem de canto do que o que é dito na cara. Em menos de uma semana, um post começou a circular num grupo de bairro no Facebook. Homem, rico abriga menor de rua sem autorização. O que está acontecendo no Ouro Verde? O texto não dizia o nome de Arthur diretamente, mas era óbvio. A descrição batia, a localização batia. E claro, a fofoca espalhou rápido. Em 2 dias, vizinhos que antes só cumprimentavam com a cabeça passaram a evitar olhar para ele no elevador. Um morador deixou escapar alto na portaria. Olha lá o bonzinho. Deve estar querendo mídia. Arthur ouviu, mas não respondeu. Só entrou no carro com Luana, que percebeu tudo. Eles estão falando de você, né? Deixa, vai passar. Você tá triste. Não, só cansado. Mas era mentira. Ele estava ferido. Na segunda-feira, Arthur chegou no trabalho e viu que tinha uma reunião surpresa com o RH. Estranhou. Quando entrou na sala, viu 2 sócios da empresa e a diretora jurídica, todos sérios. Arthur, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo fora da empresa. Como assim? Essas notícias, esses boatos, estão começando a respingar na nossa imagem. E você sabe como é o mercado. A gente tem contratos com escolas, empresas públicas. Arthur cruzou os braços. Você acha mesmo que eu tô fazendo algo errado? Não é isso, mas as pessoas estão perguntando. E num mundo onde a imagem vale mais que a verdade, a gente precisa proteger a marca. Vocês vão me afastar? Estamos sugerindo que tire um tempo, um descanso, até a poeira baixar. Arthur levantou da cadeira, pegou a pasta e disse só uma coisa. Vocês estão fazendo o que todos sempre fizeram com ela, virando as costas. Saiu da sala e foi embora. Chegando em casa, Luana correu para abraçar ele na porta. Ela sentiu que tinha alguma coisa errada. E quando viu o rosto dele, entendeu. Eles fizeram alguma coisa com você? Sim. Ela segurou na mão dele. Eu posso fugir. Se eu for embora, eles param. Arthur se abaixou. Pegou o rosto dela com as mãos. Você não vai a lugar nenhum. Eu não tô lutando por mim. Tô lutando por você. Luana chorou pela primeira vez na frente dele.
Não de medo, nem de saudade. Chorou, porque entendeu. Chorou porque viu que ele estava se machucando por ela. Naquela noite, Arthur recebeu uma mensagem anônima no celular. Cuidado com o que está mexendo. Vai acabar perdendo tudo. Ele mostrou para a advogada no dia seguinte. Isso é ameaça. E agora? Agora a gente vai até o fim. Arthur também decidiu abrir o jogo com Luana de vez. Sentaram juntos na sala, com a TV desligada e o mundo lá fora girando mais rápido do que nunca. Lu, o homem que bateu no carro da sua mãe, ele era irmão do Mário. O cara que tá espalhando mentiras sobre mim. Ela ficou muda. Ele fugiu. Ninguém foi atrás. E quando souberam que você era filha dela, tentaram te apagar. De novo. Ela abraçou a boneca e ficou olhando para a janela. Depois de um tempo falou: agora eu entendi por que eu incomodo. Arthur ficou em silêncio. Ela continuou: mas eu não vou me esconder mais. Se você não for embora, eu também não vou. Eles selaram aquilo com um olhar. E foi a primeira vez que Arthur percebeu que ela não era só uma criança tentando sobreviver. Era alguém aprendendo a lutar. No fim da semana, mais um post rodava nas redes. Mário tinha vazado um trecho antigo de uma entrevista de Arthur, dando a entender que ele desprezava crianças, totalmente fora de contexto. Mas dessa vez, um comentário ficou entre os mais curtidos. Vocês preferem atacar quem acolhe uma criança do que perguntar por que ela estava dormindo na rua. Arthur viu, leu e sorriu de canto. A verdade começava a cutucar de volta. Arthur acordou naquele sábado com o celular vibrando. Era uma mensagem da advogada. Saiu, mandado autorizado, podemos agir. Ele não respondeu na hora. Só ficou sentado na beira da cama, olhando para o chão, com a cabeça girando. A frase que ele mais ouviu nas últimas semanas era: não, dá para bater de frente com gente poderosa. Só que agora dava. Agora eles tinham como. Foi até a cozinha, passou o café e ouviu os passos pequenos de Luana vindo do quarto. Ela apareceu com os olhos meio fechados, abraçada na boneca. Hoje é sábado? É. Tem pão? Tem. E notícia boa também. Ela olhou com cara de quem ainda estava meio sonhando. Eles vão pagar? Arthur assentiu com a cabeça. Ela sorriu e correu até a mesa. Enquanto tomavam café, a advogada mandava novos áudios. Tinha um delegado do novo setor de investigação da corregedoria que decidiu abrir o caso. O nome do motorista, Eduardo Neves, já estava ligado a outro processo arquivado. Isso deu o empurrão que faltava. Agora não era só Arthur contra o mundo. A justiça estava mexendo. No fim da manhã, Arthur foi até a delegacia com a advogada. Entregaram a pasta com todas as provas, que reuniram depoimentos, denúncias ignoradas, ligação com autoridades locais. O delegado ouviu tudo com atenção. Quando Arthur terminou de falar, o delegado só disse uma coisa: você tem coragem. Pouca gente chega até aqui sem largar no meio do caminho. Arthur respondeu sem olhar nos olhos dele. Eu só segurei a mão de alguém que ninguém quis segurar. No dia seguinte, uma equipe da corregedoria bateu na casa de Eduardo Neves. Ele tentou dizer que não sabia de nada, que o carro tinha sido roubado naquela semana, que já tinha até vendido, mas as datas não batiam. As placas eram as mesmas. E mais grave, descobriram que ele pagou em dinheiro para trocar uma parte da frente do carro num ferro velho. O funileiro entregou tudo. No mesmo domingo, o nome dele vazou. Não por Arthur, mas por um jornalista que investigava os podres do bairro fazia tempo. A matéria saiu no blog dele com o título O Silêncio do Ouro Verde, o que a elite quer esconder sobre uma menina esquecida. Teve centenas de compartilhamentos em poucas horas. Era impossível fingir que nada estava acontecendo. Mário foi o primeiro a sentir o chão tremer. Ligou para todos os contatos da prefeitura. Pediu ajuda. Tentou limpar o nome do irmão dizendo que tudo era invenção emocional. Mas não colou. A pressão estava grande. E pela primeira vez, ele viu que ninguém estava disposto a cair junto com ele. Arthur, por outro lado, começou a receber apoio de gente que ele nunca imaginou.
Vizinhos que antes viravam o rosto passaram a cumprimentar. Uma vizinha mais velha bateu na porta dele com uma sacola de pão caseiro e disse: "Você fez o que ninguém teve coragem. Obrigada por não deixar ela desaparecer." Luana correu até a cozinha para guardar o pão. Nos dias seguintes, o clima era outro. Arthur foi chamado para dar entrevista numa rádio. Recusou. Disse que não queria fama, queria justiça, mas pediu para a jornalista entrevistar Luana, se ela quisesse. A menina topou. Na gravação, ela falou com calma. Voz baixinha, mas firme. Eu dormia num banco de parque. Todo mundo passava e fingia que eu não existia. Ele não. Ele parou, me viu, me escutou e ficou. Foi a fala mais simples da entrevista e a que mais tocou quem assistiu. No condomínio, Mário foi pressionado pelos próprios moradores. Uma reunião foi marcada e ele chegou tenso, suando, tentando se manter no controle. Mas dessa vez, as perguntas vieram direto. Você sabia do envolvimento do seu irmão? Você ajudou a esconder as provas? Ele negava, enrolava, desviava o assunto. Arthur não estava na reunião, mas ficou sabendo de tudo. Na segunda-feira seguinte, Mário entregou o cargo de síndico. Alegou que precisava cuidar da saúde. No fundo, sabia que estava perdendo. E pior, sabia que Arthur tinha vencido sem usar um único jogo sujo. Na volta para casa, Arthur encontrou Luana deitada no sofá com a boneca no colo e o controle da TV na mão. Ela olhou para ele e perguntou: "Ele caiu?" Arthur só respondeu: "Caiu." Ela deu um sorriso curto, virou pro lado e disse: "Agora posso dormir sem medo?" Ele sentou no sofá e puxou ela pro colo. "Agora pode." Lá fora, começou uma garoa leve, mas lá dentro era só silêncio e alívio. Pela primeira vez, o medo não morava mais com eles. A noite estava calma, mais do que o normal. A casa silenciosa, a TV desligada, o som do ventilador girando devagar no canto da sala. Luana estava sentada, no chão, encostada no sofá, com as pernas cruzadas e a boneca no colo. Arthur mexia no computador, terminando de responder uns e-mails, mas com o olho sempre de lado, de olho nela. Ela estava estranha desde a tarde. Não falou muito, não pediu lanche, não quis ver desenho. Só ficou meio parada, olhando pro nada, de vez em quando, mexendo nos dedos sem nem perceber. Arthur fechou o notebook e se aproximou devagar. "Tá tudo bem?" Ela fez que sim com a cabeça, mas não olhou para ele. "Tem certeza?" Ela respirou fundo e soltou devagar, como se estivesse segurando alguma coisa há dias. "Posso te contar uma coisa que eu nunca falei?" Arthur sentou no chão com ela, encostando as costas no sofá. "Claro. O que você quiser." Ela olhou para frente, sem mexer a cabeça. "No dia que minha mãe morreu, a gente tinha acabado de acordar." Ela estava rindo. "A gente tinha dormido, embaixo do toldo da banca. Ela me deu um pedaço de pão duro e falou que à tarde a gente ia na feira tentar fruta caída." Arthur não falou nada, só escutava. Aí a gente atravessou a rua. Ela me puxava pela mão. Tava meio frio. Eu lembro disso. Ela apertou a boneca no colo. Quando a gente pisou no meio da faixa, eu vi o carro vindo. Ele tava rápido. Não, freou. Minha mãe me empurrou. Eu caí no chão, mas ela ficou no meio. Arthur engoliu seco. "Você viu o carro?" "Vi. Era preto. E eu lembro de uma coisa que nunca falei pra ninguém." Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando puxar uma lembrança do fundo da mente. Tinha uma fita, pendurada no espelho, tipo aquelas fitas de presente, sabe? Azul, bem fininha. Ela balançava com o vento. Eu vi ela mexendo. Fiquei olhando. Depois veio o barulho. A batida. Arthur apertou os olhos, tentando conter a emoção. "E o rosto do homem?" Ela balançou a cabeça devagar. "Não vi direito. Tava escuro dentro. Mas ele olhou pra mim. Eu juro, eu tava caída. E ele olhou pela janela antes de ir embora."
Arthur encostou a mão no ombro dela, com cuidado. Você lembra de mais alguma coisa? Ele estava com uma camisa branca. Dava para ver o braço, era peludo. Ele usava uma pulseira prateada, igual a que os seguranças do prédio usam. Arthur gelou por dentro. Aquilo fechava o quebra-cabeça. A descrição batia com Eduardo. Ele já tinha sido visto usando uma pulseira metálica grossa. E o carro com a fita azul, uma coisa boba, mas tão específica, que ninguém inventaria. Luana continuou. Depois disso, só lembro da sirene. E de uma moça me empurrando para longe. Falaram que ela era da limpeza do prédio. Nunca mais vi ela também. Arthur olhou para ela. A menina estava ali, pequena, frágil, mas com uma memória de pedra. Tudo guardado como se fosse um filme que ela viu 1000 vezes, mas nunca teve coragem de contar para ninguém. Por que você nunca falou isso antes? Ela olhou para ele, firme. Porque eu achava que ninguém ia acreditar. Todo mundo sempre me manda calar a boca. Sempre acham que criança mente. Arthur segurou a mão dela com cuidado. Eu acredito em você. Ela engoliu em seco, os olhos brilhando. Você acha que agora ele vai pagar mesmo? Vai. Já tá pagando. E agora, com o que você contou, vai ficar impossível dele escapar. Luana abaixou a cabeça. Minha mãe me protegeu. Eu devia ter feito mais. Arthur se aproximou e falou sério. Você era só uma criança. Sua mãe sabia o que estava fazendo. Ela salvou você. E agora você tá aqui, viva, forte, falando tudo. Isso é mais do que qualquer adulto teria coragem de fazer. Ela ficou em silêncio. Depois de um tempo, encostou a cabeça no braço dele. Arthur passou o braço pelas costas dela e puxou devagar. Ficaram os dois ali, no chão da sala, sem som, sem televisão, só com o barulho do ventilador e da rua ao longe. Era como se, depois de tudo, aquele fosse o momento que ela mais precisava. Ser ouvida. Só isso. Ninguém interrompendo. Ninguém duvidando. Ninguém mandando ela esquecer. No fim da noite, antes de dormir, ela chamou Arthur no quarto. Tio? Ele apareceu na porta. Ainda, se acostumando com o jeito que ela às vezes chamava ele de tio, sem nem perceber. Oi? Você pode deixar a luz da cozinha acesa hoje? Claro. Não é que eu tô com medo. É só que... Hoje a lembrança veio inteira. E ela tá forte aqui, sabe? Arthur assentiu, sem perguntar mais nada. Eu entendo. Ele apagou a luz do quarto devagar e foi até a cozinha. Ligou a luz fraca, aquela perto da pia. A claridade passou pelo corredor até o quarto dela. No meio da madrugada, ele levantou para beber água e viu a porta do quarto entreaberta. Espiou com cuidado. Luana dormia de lado, com a boneca encostada no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha expressão de tensão no rosto dela. Ela tinha falado, tinha contado tudo. E agora, podia respirar. Já fazia 3 meses desde a última audiência. Desde o dia em que o juiz assinou o documento que dava a guarda definitiva de Luana para Arthur. Não teve fogos, nem discurso bonito, nem abraço de novela. Só uma caneta, um papel carimbado e um silêncio diferente. Um silêncio de alívio. Na saída do cartório, Arthur olhou para Luana, que segurava uma pasta de plástico com os papéis dentro, e perguntou. Quer comemorar como? Ela pensou por 3 segundos e respondeu. Com sorvete. De chocolate e 2 palitos de picolé. Um para mim e outro para você. Igual. Arthur riu. Tá bom. Igual. Compraram na sorveteria da esquina. Sentaram na calçada mesmo. Ela de chinelo, ele de sapato social. E ficaram ali, os dois, lambendo o sorvete que derretia rápido demais no calor, rindo sem motivo. De lá pra frente, as coisas não viraram mágica, mas viraram rotina, que pra eles já era quase um milagre. Arthur adaptou o quarto de hóspedes. Colocou uma escrivaninha pequena,
um quadro de cortiça para ela colar desenhos e um monte de adesivos que ela colava torto mesmo. Ela escolheu pintar a parede de amarelo. Porque amarelo é cor de dia feliz, ela disse. No primeiro dia de aula, Arthur ficou mais nervoso que ela. A mochila estava pronta uma semana antes. O uniforme chegou 3 dias antes e foi dobrado com tanto cuidado que parecia roupa de casamento. No portão da escola, ela virou para ele e disse: "Não precisa me esperar, tá? Eu vou sozinha até o portão." Ele assentiu, segurando o riso. "Tá bom, senhorita independente. Mas se quiser me esperar escondido atrás da árvore, eu deixo." Arthur encostou no carro e fingiu que não ficou emocionado com aquilo. Na escola, ela demorou para fazer amigos. Mas não era por timidez. Era por teste. Ela observava todo mundo antes. Viu quem ria fácil, quem gritava muito, quem empurrava. E escolheu com calma quem ia chamar de amigo. E foi conquistando seu lugar, dia após dia. Às vezes voltava calada. Às vezes vinha contando tudo, desde a hora da chamada até o sabor do suco na cantina. Arthur aprendia a escutar os 2 silêncios, o que pedia atenção e o que só queria companhia. Uma noite, já perto do fim de abril, ela chamou ele no quarto. Tava com a caixa de sapato onde guardava coisas antigas. Um botão solto, um chaveiro sem chave, um papel de bala dourado, uma foto rasgada da mãe e um cordão velho. Mostrou tudo. "Essas coisas aqui são minhas lembranças. Mas posso guardar?" "Outras também?" "Claro, as que você quiser. Então me dá uma sua." Arthur pensou, olhou em volta e tirou do bolso a caneta prateada que sempre usava nas reuniões. Deu para ela. "É sua agora." Ela colocou na caixa, fechou com o elástico e sorriu. "Você tem cheiro de café e jornal, igual meu avô tinha." Arthur sorriu. "E você tem cheiro de lápis e pão com manteiga." Ela gargalhou alto. "Isso é bom ou ruim? É você. É ótimo." Nas semanas seguintes começaram a sair mais. Iam ao mercado juntos, ao cinema, até ao dentista. Coisas comuns, que para eles pareciam grandiosas. Um dia, ela virou no meio da rua e falou: "Sabia que eu achava que nunca ia andar de carro com ar-condicionado? E agora eu nem gosto mais de abrir o vidro." Arthur respondeu: "Eu gostava de silêncio. Agora gosto do seu barulho." Ela riu e deu um tapa de leve no braço dele. Teve uma tarde em que ela voltou da escola com uma cartinha escrita à mão. Arthur viu o envelope em cima da mesa e abriu achando que era algo da professora. Mas era dela. Curta, direta. Escrito assim: "Você é a pessoa mais segura que eu já conheci. Não precisa fazer mágica. Só fica." Ele leu e ficou com o papel na mão por vários minutos. Não mostrou reação. Guardou na carteira e nunca mais tirou de lá. No último sábado do mês, foram à feira. Ela pediu um cachorro-quente com batata palha e guaraná. Sentaram no meio-fio. Comiam de boca cheia com guardanapo grudado na boca. Um menino passou correndo e derrubou o copo dela. Arthur ia comprar outro, mas ela disse: "Não precisa. Tô com vontade de água agora." E foi isso, sem drama, sem raiva. Era só uma menina feliz com o que tinha. Na volta para casa, deitou no banco de trás e dormiu com a cabeça encostada na janela. A boneca, agora lavada e com a cabeça costurada, estava no colo. Ainda fazia parte. Mas agora, dividia espaço com um mundo novo. Quando chegaram, Arthur estacionou, desligou o carro e ficou um tempo olhando ela dormir. A boca meio aberta, o cabelo grudado na testa e aquela paz de quem, finalmente, tinha onde voltar. Onde parar, onde ficar.